E nós já ouvimos, ainda voltando agora essa questão da polêmica aí do servidor Almineto, né, que de ontem para hoje não se comenta outra coisa aqui em Caicó que não seja essas denúncias, né, de supostas irregularidades, de suposta prioridade dada a um servidor na vacinação aqui em Caicó. E o Centro de Saúde também está atento a toda essa questão. José Joaquim, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, rádio ouvintes do Panorama 95. Então, essa questão desse fura-fila aqui em Caicó, ela tem, de fato, causado uma grande revolta entre os profissionais de saúde, especialmente aqueles que atuam na linha de frente, né? Porque o nosso pessoal da saúde, eles estão bastante sofridos e sacrificados e esperavam com muita expectativa que essa vacina chegasse para aliviar esse sofrimento. Você vê o seu colega morrer, vê os seus familiares morrer na ponta do serviço e não ter o que fazer, e uma vacina chegar e a gente vê que a prioridade primeira não foi para esses que estão na linha de frente. Você ouviu a entrevista do prefeito? Ouvi, sim. Lhe convenceu? Não convenceu. Por exemplo? Não convenceu porque, por exemplo, as vacinas são insuficientes, isso é fato. No Brasil todo elas são insuficientes nesse primeiro momento, para vacinar o grupo prioritário. Então, se a gente precisa priorizar aqueles que estão na linha de frente, então, nada mais justo. Aqui em Caicó tem o Hospital Regional, por exemplo, ele é a ponta para isso. É lá onde as mortes estão acontecendo, onde as infecções são mais fáceis de você pegar. E os protocolos construídos pelo Estado, e essa nota técnica, ela fala que os profissionais que vão atuar, eles precisam ser imunizados. Mas aí, dentro desses profissionais que vão ser imunizados, a gente precisa ver aquele que está realmente na linha de frente. Então, um digitador, no nosso entendimento, ele precisa ser vacinado? Precisa, mas ele poderia ser vacinado depois, um pouquinho mais retardado, né? Ele tem direito à vacina? Tem, é um direito dele. Mas a gente acha que tudo isso foi construído errado. A gente acha que houve prioridade, sim. Então, quando a gente vê a angústia, né, o que nós recebemos ontem de ligações, de denúncias desse suposto fura-fila, né, no nosso aplicativo, não foram poucas, foram muitas. Então, até muito tarde da noite, a gente acompanhando a angústia desses servidores sem ter um posicionamento, né, da saúde, de que eles seriam vacinados. Inclusive, essas denúncias forçaram até o Centro de Saúde realizar uma reunião emergencial aqui em Caicó. Aconteceu isso realmente? Sim, então, essa reunião ela aconteceu porque a gente precisa, de fato, apesar de que o Ministério Público ele já tem conhecimento, eu acho que a gente também precisa ir no Ministério Público Federal, porque essa vacina ela é paga também com recurso do governo federal, para que seja feita uma apuração ampla, que já vai ser feita. A gente sabe que o Ministério Público também está atento a esses questionamentos, mas a gente precisa, de fato, sentar, né? E conversar e mostrar, de fato, aonde é que esses serviços, que esses trabalhadores, eles podem, de fato, ter uma prioridade, porque eles estão na linha. Eles estão naquela frente e não tem como correr. Por exemplo, lá no hospital, eu não sei qual é a definição final dos protocolos de quem vai ser vacinado, mas há uma angústia muito grande do pessoal do setor de farmácia que entra lá no setor de Covid para deixar medicamento, para pegar alguns insumos, do pessoal que lava o material, quer dizer, tudo que sai dos setores de Covid vai passar na mão desse pessoal. A angústia é grande, porque as conversas que tem lá, que eles não vão ser prioridade agora. E a gente entende que isso é uma prioridade. Mas ontem eu falava com o Caio, que é diretor do hospital, né? Ele me disse ontem à noite que estava sendo construídos esses protocolos, né? Numa reunião emergencial. A gente acha que a secretaria falhou nisso também, porque se já sabia que a vacina ia ter dia para chegar,
Tudo isso tinha que estar construído, tudo isso tinha que estar divulgado para a população acompanhar e diminuir essa indignação. Os conselhos, os sindicatos, por exemplo, foram convidados para participar dessa definição dos critérios para prioridade? Não, nós não fomos convidados. Nem em nível de estado, nem em nível de município? Não tenho notícia se em nível de estado foi, mas em nível de município nós não fomos. E você acha que o correto deveria ter sido isso? Correto seria, porque a gente acompanha o dia a dia dentro desses hospitais, né? A gente escuta a reclamação dos servidores todos os dias. A gente escuta também o servidor quando ele está angustiado com um colega que está lá para morrer, né? Tudo isso vem parar no sindicato. O que é que a gente pode fazer? E, de fato, a gente fica de mãos atadas, porque eu, por exemplo, que sou diretor sindical, faz muito tempo que não vou no hospital regional, porque eu tenho várias comorbidades, eu já tenho problemas cardíacos, né? Então eu fico assim evitando, mas nós temos um aplicativo que o servidor ele se comunica direto com a gente, manda as imagens e tudo mais, e a gente acompanha de qualquer forma. E que tipo de denúncia vocês têm recebido de ontem para hoje? Então, o que nós mais temos recebido é a indignação desse rapaz ter tido essa prioridade, e a gente acha que, por exemplo, eu ouvi hoje a Jardenha falar aqui, até parabenizo, né, que eles montaram uma estratégia, mas a gente acha que essa estratégia ela ainda tinha que ser melhor conversada, tinha que ter mais gente, ampliar mais para a gente ver realmente onde é que estão essas prioridades, né? Porque é difícil você escolher quem é que vai, nesse primeiro momento, receber a imunização. E ao mesmo tempo é muito fácil. Ao mesmo tempo é muito fácil. Por exemplo, eu não tenho nada contra que o pessoal da Unimed foram vacinado ontem. Nada contra, né? Mas eu acho que essa prioridade ela tinha que ter sido dada ao pessoal da Clínica do Rim. Porque a Clínica do Rim atende todo o seridó e aquelas pessoas elas têm a imunidade baixíssima. Então eu acho que faltou mais estratégia, né? E sem falar no hospital regional, que é o centro, né? Depois temos uma outra prioridade, que é o centro de Covid, que recebe todo... São muitas prioridades. Se a gente for prestar atenção, são muitas prioridades, mas a prioridade dentro da prioridade, ela tem que ser o que é mais emergente, né? Quem tem a maior probabilidade de contrair o vírus. E diante dessas denúncias e informações recebidas, o que é que o Sinsaúde vai fazer? Então... nós vamos procurar o Ministério Público hoje, vamos trocar uma ideia lá com os procuradores do Ministério Público para ver o que é que eles podem nos orientar, né? O que é que como é que de fato a gente deve seguir. Eu estarei indo amanhã a Natal, ter uma reunião com o nível central, né? Para a gente ver como é que aconteceu tudo isso lá, que esse caso ele não é isolado de Caicó, é bom que se registre isso, né? São casos que aconteceu no Brasil todo, e especialmente aqui no Rio Grande do Norte, com várias denúncias, né? E a gente, de fato, precisa conversar, ter um diálogo com as pessoas que estão no meio de tudo isso, para a gente saber como agir melhor sem machucar ninguém, porque é um momento muito difícil, a gente compreende que é um momento difícil também para a gestão, mas a gente não compreende, por exemplo, que um digitador ele tem a prioridade de tomar a vacina, em detrimento de quem está lá dentro da Covid no hospital. O rapaz jovem, sem nenhuma comorbidade aparente, né, com boa saúde, e ele foi vacinado. Acho que esses protocolos, eles tinham que ter observado tudo isso, né? Então a gente acha que houve prioridade sim, e o Ministério Público ele deve apurar tudo isso. Joaquim, com relação, por exemplo, o prefeito esteve aqui e disse que vai abrir uma sindicância hoje, vai afastar inclusive o servidor da equipe de vacinação até que a sindicância ela seja concluída. Você acha que as iniciativas adotadas pelo prefeito já são suficientes ou não? De forma nenhuma. Se o servidor já está imunizado, por que é que ele vai afastar e vai botar um outro servidor que não está imunizado para fazer o serviço? Eu acho que o servidor ele tem que continuar fazendo o trabalho que ele ia fazer e que a sindicância siga. Eu acho que isso é um passo errado, afastar, porque tinha que ter pensado nisso antes. Depois que a coisa está feita, está sem jeito, né? Isso são prioridades que a gente elenca com muita antecedência,
né? Mas os sindicatos eles não foram ouvidos acerca desses protocolos, estava tudo que nós não fomos ouvidos, né? Os servidores também não foram ouvidos, não tenho notícia de nenhum servidor que participou dessas comissões, os servidores que estão nesses outros setores, né? Então a gente acha que o servidor não precisa desse afastamento, isso é midiático, isso é midiático. O ouvinte pergunta aqui se você acha que os coveiros são prioridades também, já que Sim, eles estão lidando com pessoas, com cadáveres que morreram, com vítimas, aliás, que morreram da Covid-19. Sim, eu acredito que esse pessoal, eles também são uma linha de frente. É claro que numa escala de prioridade, né? O coveiro, por exemplo, ele está lidando ali, mas ele já está lidando com um cadáver que a urna funerária ela tem uma certa proteção, né? Não corre tanto risco de vazar vírus, essa coisa, mas a gente acha que eles também são prioridades. O episódio de ontem trouxe que sentimento na categoria? Vixe, o sentimento é de revolta, só de revolta, muita revolta, né? Eu não sei nem até que hora da noite eu fiquei ontem atendendo ligações dos colegas profissionais que estão dentro dos hospitais, extremamente revoltado, porque o hospital regional, ninguém ainda, só se for, acho que vai ser hoje acontecer isso, mas, por exemplo, no planejamento que a secretaria fez de apresentação da primeira pessoa que ia ser vacinada aqui, inclusive, acho que foi justa a escolha da enfermeira Gabriela, né, que também é profissional de saúde e está na linha de frente, mas deveria ter aproveitado aquela oportunidade ali já para começar a imunizar quem está lá na ponta do Covid dentro do hospital. A gente acha que houve uma falha nisso aí, né? Porque e vocês esperam que a secretaria corrija isso? Sim, eu espero que a secretaria corrija. A nossa secretária ela é uma pessoa competente, né? E acho que houve falha, sim, a gente tem que fazer as críticas, mas a Evoneide ela é uma secretária competente e acredito que eles vão corrigir esses erros, né? Vão atentar para isso, até porque repercutiu muito negativo no nosso município isso e no estado todo. Foi matéria do RNTV. Né? Isso é uma coisa muito ruim para Caicó, no momento, inclusive, que os servidores estão sem receber salário. E o prefeito ainda ameaçando judicializar a greve porque acha que não é legal. Inclusive os da saúde, né? Inclusive os da saúde, da infraestrutura, a greve sendo totalmente legal. Eu acho que não há nenhum juiz de bom senso que possa julgar uma coisa dessa ilegal. Os servidores passando fome, porque estão sem o salário, não tem mais como comprar, com ameaças de serem despejados, e esse caos todo dentro de Caicó, e o prefeito disse que houve bloqueio de verbas, eu escutei hoje, mas os servidores não têm culpa disso, isso é má gestão, bloqueio de verba é má gestão. Joaquim, no município que recebe 750 doses, né? Só de profissionais de saúde nós temos um universo aí de mais ou menos 2.000 ou mais de 2.000, como disse a Jardênia. Como, por exemplo, que critérios usar para priorizar, por exemplo, essa vacinação? Qual é a sugestão do sindicato com relação a isso? Então, nós achamos que a prioridade máxima ela está no hospital regional, na clínica do rim, que recebe muitos pacientes, apesar de ser privado, mas ela tem convênio com o SUS e ela recebe a parte mais debilitada do digamos assim, do usuário. Então, ao invés, para começar, só para que o vídeo possa ideia, ao invés de priorizar, então, os funcionários da Unimed, você priorizaria, se fosse você, Clínica do Rim? Sim, priorizaria com toda certeza a Clínica do Rim. E, por exemplo, como tem essa dificuldade de disponibilidade de vacina, né? E vai ter, mas todo dia aquela clínica funciona e com muita gente, e eles passam muito tempo, em cerca de 3, 4 horas, dentro daquele ambiente ali. Então a gente acha que ali tinha que ter uma prioridade, né? Por isso que a gente acha que houve falha na secretaria de não chamar outras pessoas de representação dos servidores para a gente também discutir com eles e sugerir. Claro que nós não vamos decidir nada, mas a gente tem sugestões porque a gente acompanha várias reclamações, né, dos servidores. Então, a gente tem alguns parâmetros também que poderia servir de base para a decisão da secretaria.
O prefeito da Tadeu esteve aqui, você ouviu a entrevista, a Jardine também, ambos disseram que o município seguiu uma nota técnica da Secretaria de Saúde no nosso estado, que inclusive nessa nota técnica estabelece, por exemplo, os critérios, né, as prioridades. Inicialmente seria as equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação dos grupos elencados. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o município ele é obrigado realmente a seguir essa nota técnica ou ele pode também eleger os seus critérios? O município, por exemplo, ele tem que ver suas prioridades. A nota técnica ela é uma orientação, ela não é uma imposição. Então aqui nós temos prioridades que vão além dessa nota técnica. Por exemplo, a Clínica do Ruim, no nosso entendimento, ela é a segunda prioridade depois do hospital, né? E nós temos, por exemplo, foi falado aqui o caso de doutor Júlio Gregório, né? Doutor Júlio Gregório. Nós achamos que esses médicos, nós já tivemos exemplo aqui de um médico de Caicó que faleceu, o doutor Jares, e ele tinha feito cirurgias. Trabalhou doente, trabalhou inclusive com o doutor Júlio. Doutor Júlio é um médico muito querido aqui do nosso município, todos nós o conhecemos, e a gente acha que isso também deve ser uma prioridade, porque nós temos poucos anestesistas aqui em Caicó, e ele, apesar de não estar dentro do hospital regional, mas ele está dentro do centro cirúrgico fazendo anestesia todos os dias. Outra questão que eu queria discutir com você é o seguinte, né? O servidor em questão, repito, nada contra, nem conheço inclusive o servidor que nós estamos aqui falando, o Almir Pereira de Araújo Neto. O servidor ele foi nomeado no dia 6 de janeiro para assumir o cargo de subcoordenador de saneamento e oficina sanitária. São tantos cargos que a gente nem sabe que existe no município, né? Lotado na Secretaria de Saúde de Caicó. E ele foi designado para a função de digitador do ESUS. O que se configura, entre aspas, um suposto, né, desvio de função, né? Ele faz duas perguntas. O Centro de Saúde também está atento a isso, ou seja, um servidor que é nomeado para um cargo, mas assume outro, e até que ponto, por exemplo, que experiência técnica o servidor em questão tem para assumir esse cargo? Pois é, eu também não conheço o servidor, né? Só vim conhecer depois que estourou esses fatos aqui. Mas nós achamos que, por exemplo, se fala tanto que é essencial essa digitação, que é um caso novo, mas a gente, por exemplo, não atenta para quem está lá no laboratório regional aqui do estado, que digita todos os resultados, né, que sai de dentro de uma sala onde foi manipulado todas as amostras de Covid do Seridó inteiro, dos 25 municípios. Lá, até agora, não tem notícia de quem vai ser vacinado, né? E o laboratório ele também deve ser uma prioridade, porque um servidor que pode esperar, né? Então, nada contra se o desviar de função, não sei quais são as competências desse rapaz, aí nessa investigação o Ministério Público deve apurar isso, a própria secretaria que nomeou tem responsabilidade com isso, não somos nós quem vamos definir nada disso, nem tenho também nada contra ao jovem, ao rapaz que está iniciando sua vida de trabalhador agora, né? Mas a gente acha que isso foi um erro da secretaria, né? Porque assim, a orientação da CESAP existe, mas é uma orientação apenas. A secretaria ela pode criar, né, as suas prioridades, né? E a gente acha que, por exemplo, o Ministério da Saúde ele orienta uma equipe mínima de vacinação, né? A gente acha que essa equipe mínima, né, que é o enfermeiro, um técnico, um auxiliar, ela que precisa ser vacinada, né? Porque essas outras pessoas, elas são auxiliares e elas não estão diretamente ligadas lá no processo de aplicação, de manipulação do insumo em si. Além de Caicó, o Centro de Saúde também tem recebido denúncias de supostas fura-filas em outros municípios da região? Na região não, a gente até agora não tem notícias na região. Nós tivemos algumas denúncias em Natal, na capital, muitas denúncias, né? Inclusive os sindicatos também lá vão estar procurando o Ministério Público, e a gente acha que esse momento, ele é um momento de que a gente precisa, tanto nós enquanto sindicalistas, como as pessoas que estão na ponta do serviço na Secretaria de Saúde,
pensar bastante qual é o passo que a gente vai dar, porque existe, por exemplo, as prioridades inadiáveis, né? As pessoas que estão com expectativa tão grande, né, que ficam doentes de chegar essa vacina, porque elas estão num serviço que corre um risco de contaminação muito grande e elas saem de lá e vão para casa, né? Onde tem filhos pequenos, tem idosos, tem pessoas com comorbidade. A gente acha que isso deveria ser, pelo menos, a prioridade. Eu recebi ontem, só para fechar, eu recebi ontem nas minhas redes sociais vários relatos de profissionais de saúde, inclusive muitos lotados nas UBSs aqui na cidade de Caicó, relatando justamente esse sentimento de revolta, né, com relação a esse episódio que aconteceu ontem aqui na cidade de Caicó. Repito, nós estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor, que as investigações sejam feitas, se forem realmente comprovadas irregularidades, que o município tenha o mesmo pulso também de punir o servidor ou quem autorizou que ele fosse vacinado, né? Não dá para passar panos quentes, né, em ninguém. Agora, a gente também não está aqui fazendo juízo de valor, né? Vamos aguardar as investigações. Mas eu recebi ontem vários relatos de profissionais de saúde realmente chateados com isso. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: até que ponto esse episódio de ontem pode trazer um clima de insatisfação, que já trouxe, e prejudicar a autoestima desses profissionais que estão no dia a dia na luta contra a Covid? Essa autoestima, Marcos, ela já está prejudicada, porque a grande expectativa dos profissionais que estão, por exemplo, no hospital regional, é de que eles fossem a primeira prioridade, porque lá é onde está a parte mais sofrida da saúde. São médicos, são enfermeiros, são auxiliares, é o pessoal da limpeza. Então, esse pessoal, eles estavam com uma expectativa muito grande. E a gente está vendo que as prioridades primeiro foram outras, né? Nada contra o que a secretaria priorizou, mas a gente acha que deveria ter sido pensado melhor. Esses serviços, esses servidores, eles estão com uma expectativa muito grande. Inclusive, eu já vi ontem nas redes sociais pessoas que estavam rezando bastante para essa vacina chegar, e acho que até pessoas descrentes, né, dizendo que perdeu foi o tempo de tanto rezar. A expectativa é tão grande que as pessoas chegam a esse ponto. Então você veja o quanto não se presta atenção no sentimento dos outros que estão fisicamente e emocionalmente abalados, como é o caso dos servidores do hospital regional. Se a lista fosse pública, por exemplo, você acha que se a lista fosse pública, se a população tomasse conhecimento de quem serão os próximos vacinados em Caicó, por exemplo, esse tipo de situação de ontem poderia ter sido evitada? Sim, poderia ter sido evitada, e a secretaria tinha condições sim de fazer isso, de tornar essa lista dos primeiros pública, como tornou público a primeira pessoa que ia tomar a vacina, e a gente não viu em rede social nenhuma revolta por ser Gabriela a primeira pessoa a ser imunizada aqui em Caicó. Então, essa coisa vem se dar transparência depois que a população grita, né? Tem que ser transparente antes. E essa transparência vocês também vão cobrar, com relação à lista? Sim, com toda certeza nós vamos cobrar e vamos estar acompanhando, até porque o pessoal da saúde que estão na ponta dos serviços, eles nos mandam as mensagens, né? A gente fica sabendo. Não é nada que possa ser escondido. Então, nada mais justo do que tornar essas listas transparentes até esse processo de vacinação ele começar a fluir normal, porque a gente sabe que a expectativa ela é muito grande da população e precisa ter transparência, porque, por exemplo, quando você vê, Caicó só recebeu 750 vacinas, acho que, por exemplo, o Abrigo, por exemplo, que foi imunizado, está corretíssimo. Está corretíssimo, porque ali os profissionais, eles transitam nos hospitais, eles transitam onde tem uma parte muito debilitada, que são os idosos, está correto. E isso é prioridade também. Mas a gente acha que a expectativa da população com relação a quem vai ser imunizado, ela precisa ter mais, deveria ter tido mais transparência para as pessoas ficarem sabendo que ia ser de fato imunizado nesse primeiro momento, e não dar esse sentimento de revolta tão grande que deu, não só em Caicó, mas no Seridó todo. Nosso ouvinte coloca o seguinte: Marcos, não quero aqui me identificar, mas esse caso que aconteceu ontem, infelizmente é o que veremos em muitas cidades e estados. Infelizmente, enquanto as pessoas acreditam que tem o poder, vai existir dessas facilidades em todos os aspectos. Eu, como cidadã caicoense, mesmo não sendo da linha de frente, me senti muito revoltado com toda essa situação de um suposto fura-fila. É revoltante, mas no momento
e mais o momento em que estamos vivendo, né? Então, um sentimento que parece não pegou não atingiu só o profissional de saúde, né? Claro. Vamos ver uma pergunta aqui que vem do Jardim do Seridó. Aproveitando aqui que você está por aqui, o ouvinte quer saber como é que está essa questão do FGTS, né? Vai sair aquele que a gente que nós deixamos os documentos no Centro de Saúde? Olha, isso é uma ação que já tem mais de 23 anos que ela se arrasta. Só 23 anos. Tem mais. Acho que são 26, se não me engano. Né? E a gente está numa fase de cálculo da ação, de forma que o profissional de saúde que deu entrada nessa ação do FGTS, ele tem que aguardar e nós vamos estar mais dias, menos dias, disponibilizando, né, a relação dos cálculos. Já estamos disponibilizando agora recente os primeiros cálculos que foi dada entrada no Centro de Saúde da ação dos salários atrasados, mas essa do FGTS, como ele é um processo antigo, físico, ele é bem mais difícil da gente acompanhar, porque é muito tempo e a gente não sabe de todos os caminhos, é difícil acompanhar de fato, mas as pessoas têm que ter paciência, isso é um processo longo, né? Já é muito longo e não resta outra coisa a não ser aguardar. E ter fé em Deus, né? Para ver se resolve, né, Joaquim? Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, a gente só agradece o espaço aqui e a gente está disponível também a ajudar a secretaria. Se eles acharem necessário, pode nos convidar, que a gente pode, de fato, também sugerir. Não é obrigado eles a acatar, mas a gente acha que isso é mais transparência. A gente acha que uma construção coletiva, por exemplo, de um momento desse, ele é muito melhor do que você fazer de 4 paredes, porque acontece o que aconteceu. Ok, conversamos aqui no nosso programa com José Joaquim Sobrinho, ele que é do Centro de Saúde e também deu a sua